Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui a gente vai resolver esse exercício que diz que se eu tiver um domínio principal, se eu fixar um elemento primo desse domínio principal, né, a gente mostra que todo o ideal próprio da localização de A pelo ideal gerado por P, que passa a ser um ideal primo de A, é da forma alguma potência de P nesse ideal primo, certo? Então, em particular, esse ideal aqui, ele é aqui, ó, seria o ideal principal, né, gerado por esse cara, para ficar um pouquinho melhor escrito. Então, isso aqui mostra que essa localização, por exemplo, ela também vai ser um domínio principal. E além disso, ele tem a boa propriedade de que qualquer ideal daqui tem um único gerador e esse gerador necessariamente é uma potência de P. Tá bom? Então vamos demonstrar esse resultado. É claro que ideais desse tipo, né, coisas desse tipo são ideais da localização. Né? Então o que a gente tem que fazer agora é pegar um ideal qualquer dessa localização e mostrar que ele é dessa forma. Aqui eu peguei próprio porque se o ideal, se a gente pegar o anel todo, ele é gerado pela unidade, né? Então você pode ver isso como P elevado a zero. De qualquer forma, vai ser dessa forma aqui também, só que aqui o N já não vai ser natural, segundo pelo menos a minha definição de natural. Então vamos demonstrar esse resultado. Eu vou pegar então um ideal qualquer, seja um ideal dessa localização próprio, né? Vou pegar aqui próprio de AP. Então, a gente já sabe que os ideais da localização são dessa forma, né? Ele é da forma S a menos 1Q, né? Ele é a localização de algum ideal do anel A. Então, existe, é só olhar na aula de localização e ideais, que a gente já viu isso. Então, existe Q ideal de A, tal que esse ideal A é precisamente a localização de Q por esse sistema multiplicativo, né? Se você quiser chamar aqui S de A menos o ideal gerado por P, que é o ideal primo, isso aqui seria exatamente a localização de Q por esse S, né? Por esse sistema multiplicativo. Tudo bem? Beleza. E aí, como A é próprio, a gente vai usar algo que nós já fizemos aqui também, nessa playlist de localização. Como A é próprio, então, isso quer dizer que a interseção de Q com esse sistema multiplicativo aqui, ó, é vazio, certo? Na verdade, o ideal é próprio se somente se isso aqui acontece, certo? E aí, vamos guardar essa informação aqui primeiro. Por outro lado, como o domínio aqui é principal, ó, eu estou partindo da premissa de que o domínio A é principal, esse ideal Q de A é gerado por um único elemento, certo? Além disso, então, como A é principal, então existe aqui um T em A, tal que o Q é o ideal gerado por T. É esse ideal principal aqui. Tudo bem? E aí, o fato dessa interseção aqui ser vazia, ó, essa interseção sendo vazia, me diz necessariamente que o T não pertence ao complementar do ideal gerado por P. Então, se ele não pertence ao complementar, é porque ele pertence ao conjunto, né? Ao ideal gerado por P. Então, por conta dessa interseção ser vazia, como o T pertence aqui, então ele não pertence a isso daqui, né? Então, fazer bem devagarzinho aqui, ó. O T, então, não pertence a esse complementar, o que obriga necessariamente ao T pertencer ao ideal gerado por P. Tudo bem? Então isso quer dizer que o P divide T, certo? Então quer dizer que o P é um divisor desse elemento nesse domínio. Tá? E aí, agora, qual é a estratégia para encontrar esse N aqui? Ó? A ideia é que uma vez que o P é um divisor de T, existe uma maior potência de P que divide T, né? Justamente porque A sendo um domínio principal, em particular ele é um domínio de fatoração única,
Então T tem uma fatoração por elementos primos ou irredutíveis, tanto faz aqui. Tanto faz porque a gente está num domínio de fatoração única, essas duas noções são equivalentes. E aí, na fatoração de T, como o P divide o P é um dos primos lá, é um dos irredutíveis que aparece na fatoração. E aí o N aqui a gente vai pegar exatamente como o número natural que aparece na potência de P nessa fatoração, ou seja, é a maior potência de P que divide T. Tá? Então a gente pode tomar N dessa forma. Esse vai ser o N que a gente está procurando. Eu vou tomar N como sendo o máximo dos números naturais, tais que a potência Lésima de P é um divisor de T, certo? Então com isso, segue imediatamente que o P elevado a N divide o T. N é um elemento desse conjunto, né? Ainda não estou usando a maximalidade. Estou usando o fato do N pertencer a esse conjunto. E aí, com isso, como o como o P elevado a N divide T, é porque então existe um U pertencente ao domínio A, tal que o T é U vezes P elevado a N. Tá? Aí a maximalidade de N não vai permitir com que P seja um divisor de U, porque se o P for um divisor de U, vai aparecer um P elevado a N mais 1 aqui como um divisor de T, o que vai contrariar essa maximalidade de N desse conjunto. Tá? Então a maximalidade de N como uma potência de P que divide T, impede que o P seja um divisor de 1. Né? Então isso aqui implica a maximalidade de N nesse conjunto aqui, ó. Nesse conjunto aqui, implica que o P não divide U. E isso é muito bom que o P não divida U, porque se o P não é um divisor de U, isso implica que o U não pertence ao ideal gerado por P, a esse ideal primo. Tá? E aí, portanto, eu posso considerar essa fração aqui, ó, esse elemento aqui, por exemplo, pertence a essa localização, já que o denominador é alguém que está no conjunto de denominadores, né, que é o complementar disso. Ou seja, se eu quiser manipular com esse U, se eu quiser manipular frações com esse U, eu posso, multiplicando em cima e embaixo, por exemplo, porque ele é alguém que está no conjunto de denominadores dessa localização. Tá? E é isso que a gente vai fazer. Então agora, finalmente, a gente vai mostrar que esse ideal A que a gente tomou é o ideal gerado por P elevado a N lá na localização. Tá? Por um lado, uma inclusão a gente já consegue imediatamente, porque olha só, note que o T pertence ao ideal gerado por P elevado a N, certo? Com certeza, porque o T pode ser escrito dessa forma. Isso aqui vai implicar, então, que o ideal gerado por T está contido no ideal gerado por P elevado a N, certo? Só que isso aqui, o ideal gerado por T, é precisamente o Q. Então o Q está contido no P elevado a N, e aí se eu olhar então para as localizações desses dois ideais pelo ideal gerado por P, que é isso daqui, ó, essa inclusão é mantida. Só que esse cara aqui é precisamente o ideal A arbitrário que eu tomei inicialmente aqui, ó, por conta dessa igualdade aqui, ó. Tá? Então, por conta disso, isso aqui mostra que o A, que é o ideal arbitrário que eu tomei, está contido no ideal gerado por essa potência de P lá na localização. Então, uma inclusão a gente conseguiu já. Agora a gente só precisa mostrar que a outra inclusão também é satisfeita. A gente não vai ter muito problema para provar isso também não. Vamos provar isso. Então, vou enunciar aqui, ó. O ideal gerado por P elevado a N, AP, está contido no ideal A. Vamos provar isso. De fato, eu vou pegar um elemento qualquer aqui, W, no ideal gerado por P elevado a N lá na localização de A por P. Então, por definição desse ideal aqui, a gente pode escrever o W como uma fração, já que está na localização, né? Em que o numerador é alguém que pertence ao ideal gerado por P elevado a N, então eu posso escrever ele dessa forma, um múltiplo de P elevado a N, dividido por alguém que está no conjunto de denominadores, que nesse caso, então o S aqui eu consigo no anel A, e o D está no conjunto de denominadores, que é o
complementar do ideal gerado por P no domínio A. Tudo bem? E aí agora vai ficar fácil a gente provar o que a gente precisa, porque como o U está fora da localização, desculpa, não é que o U está fora da localização. Como o U é alguém que está no sistema multiplicativo, né? Como o U pertence ao sistema multiplicativo, então a gente pode reescrever o W assim, ó. O W é isso daqui, SP elevado a N sobre D. Só que espertamente, ó, eu vou multiplicar por U em cima e embaixo. E aqui eu tenho permissão para fazer isso porque U é alguém que pode estar no denominador dessa localização. Agora, multiplicando aqui em cima, vai ficar S vezes U vezes P elevado a N, que é o T. Aqui, ó, isso aqui é o T, que é o gerador de Q. Sobre D vezes U, que é alguém que continua no sistema multiplicativo dado pelo complementar do ideal gerado por P. Agora, essa coisa aqui em cima, com certeza, está no ideal gerado por T, certo? E isso está na localização de A por P. Tá? Agora, o ideal gerado por T é precisamente o Q. Foi assim que a gente conseguiu no domínio A, aqui, ó, por conta dessa igualdade. Agora, o QAP é o ideal A original. É o ideal A original que a gente tomou. Então, esse elemento W aqui pertence a A. Tá? Então, a gente pegou um elemento qualquer aqui e mostramos que ele pertence ao A. Então, isso fecha essa inclusão, portanto, esse ideal original A, que foi tomado arbitrariamente, é o ideal gerado por essa potência nésima de P na localização de A pelo ideal gerado por esse elemento primo. E isso fecha a demonstração desse exercício bem bonitinho. Tá bom, pessoal? Então é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.